Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar continuidade então à nossa liturgia. Agora vamos expor aqui o texto que nós estamos vendo de Hebreus, 20ª parte, que nós estamos estudando aqui, a carta aos Hebreus. Agora capítulo 10, vamos iniciar o capítulo 10. Abram comigo Hebreus 10, de 1 a 18. Quem descobrir primeiro assim as semelhanças entre a pregação de hoje e a EBD vai ganhar uma bicicleta no final. É uma brincadeira. Mas vocês vão perceber que Deus é maravilhoso, está realmente nos levando a uma direção firme sobre poucos assuntos, mas para a gente mergulhar mesmo em assuntos importantíssimos para a vida da igreja, né? Ainda que você não ganhe a bicicleta, você vai ganhar muito mais. Nós vamos ver então esse texto de 1 a 18, Hebreus 10, de 1 a 18, sobre o tema, uma recapitulação sobre o que realmente importa. Ele vai fazer uma finalização sobre a parte doutrinária da carta, antes de entrar na parte mais prática, por assim dizer. Então ele vai recapitular o ponto vital que ele disse em 8.1, já começou no capítulo 8, mostrando o que realmente importa, né? Ele disse ali, 8.1, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Isso é o que importa. E ele vai recapitular então, como um bom pregador, ele está defendendo aqui a sua tese e ele expõe exaustivamente a sua tese, né? Vamos lá, versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício sagrado, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado.
Vamos pedir mais uma vez que o Espírito Santo nos conduza num trecho tão maravilhoso e tão complexo, né, como esse. E vocês vão ver que não tem tanta complexidade assim. Ó Deus, nós nos alegramos em poder abrir as Escrituras. Estamos ainda num país livre, Senhor, onde podemos cultuar, congregar, ter comunhão e principalmente estudar a Tua Palavra e pregar a Tua Palavra. Obrigado por essa honra que o Senhor ainda nos concede aqui no Brasil. E que sejamos fiéis a isso, Senhor. Que nessa manhã, aquilo que Teu Espírito revelou, possa também ser verdade para nós. Que todos nós aqui sejamos supridos, alegrados na Tua Palavra. Que nos regozijemos, Senhor, nessa tão grande salvação que temos em Cristo, no Teu Filho. Para isso precisamos que o Senhor nos ajude a interpretar o texto. É o que nós pedimos, ó Mestre Espírito Santo. Sê conosco, pois sem Ti nada podemos. E então nos alegraremos sobremaneira em Ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amados, como eu disse, nós já vimos que o autor é exaustivo, firme e forte, no sentido de mostrar a superioridade de Cristo sobre toda a lei. Vocês viram que desde o começo ele está falando: Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior à lei, Cristo é superior a Abraão, a Josué, aos anjos, a todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, sacrifícios, ao tabernáculo antigo. Cristo é superior a tudo isso, né? Cristo é superior a toda a lei, sobre toda a religião, sobre os personagens e instituições do judaísmo, que na verdade era a religião oficial e verdadeira do Antigo Testamento. Era o judaísmo, mas era intermediário, era passageiro, apontava para algo maior. É isso que o autor está falando aqui. E diante de tudo então que nós já aprendemos até aqui na carta aos Hebreus, irmãos, vendo a Cristo como superior a tudo, a expressão máxima, exata, completa, perfeita, última, final de Deus para o homem, o que fazer? Diante disso que nós temos, que o autor expôs para nós até aqui, sobre a pessoa e obra de Cristo, como o maior evento da história do universo, e mais um pouquinho, pelo que temos diante dos nossos olhos, neste presente século, o que você vê ao seu redor? Qual a segurança que você tem quando você olha para esse mundo ao seu redor? O que você tem em suas mãos que lhe alegra quando você olha para o sistema no qual você está inserido? Você tem isso tudo diante dos seus olhos: Cristo, sua superioridade, suas promessas infalíveis, tudo que Ele fez completou na sua obra redentora. E você tem o mundo ao seu redor. Nós podemos concluir o seguinte: irmãos, o dia se aproxima. O dia se aproxima. O que faremos? O dia se aproxima. Faremos o seguinte: vamos entender, colocar no nosso coração, que abandonar a Cristo nessas alturas do campeonato é suicídio eterno. É suicídio eterno. Essa é a intenção do autor para com os hebreus. Essa é a intenção do Espírito Santo para conosco hoje. Não abandone a Cristo. Nós vimos então, na última aula, a exposição do capítulo 9 sobre a suficiência de Cristo, que tendo se oferecido, nós vimos lá, né, o trecho muitas vezes, as palavras, os termos, muitas vezes, uma só vez, não é? Lembram-se, capítulo 9, principalmente na última parte. Uma só vez, Cristo tendo se oferecido uma só vez, aniquilou o pecado dos que confiam nele, de uma vez para sempre. Ele aniquilou o pecado. E Ele voltará para os que o aguardam. Irmãos, a sua segunda vinda deve ser constantemente lembrada. Antes de eu começar a pregar aqui, o que você fez? Qual foi a nossa direção do Espírito Santo na liturgia de hoje? Nós tomamos a ceia para relembrar o que Cristo fez até que Ele venha.
Você tomou a ceia hoje? Você se lembra então do que Cristo fez? E também, se você tomou, é um sinal que Ele ainda não voltou. Se Ele tivesse voltado, você não teria tomado a ceia aqui agora. Então você tem que lembrar de uma segunda coisa: Ele voltará. E você tem que se preparar. Eu tenho que me preparar. Nós temos que nos preparar. Esperamos que nessa última sessão da parte doutrinária de Hebreus, nós possamos entender mais plenamente o que o autor falou até agora na carta. Vamos ver. Vimos também que só há uma vida. Deus só te deu uma vida, uma chance. E consequentemente também só há uma morte, uma só chance. Uma vida, uma morte, e em vida você tem uma única chance. Vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Você está numa situação bastante confortável, ou você está numa situação duvidosa e perigosa. Portanto, o tempo de se arrepender e de se render a Jesus Cristo é agora e é hoje. Praticamente já estou fazendo a aplicação? Não, tem mais coisa aí, mas é quase isso. Estamos recordando. Você vai ver ao longo desse texto também a palavra recordar, relembrar, algumas palavras assim, recordar, relembrar, para você ter uma visão um pouco mais clara do que nós vamos ver hoje à noite, hoje de manhã. Recordar, relembrar e se esquecer e não mais se lembrar. Guarde esses termos e você vai poder compreender um pouco do texto que o autor nos expõe aqui nessa manhã. Então hoje nós vamos ver, mais uma vez, a ênfase que esse autor da carta dá ao sacrifício divino e perfeito de Cristo, finalizando e mostrando o fundamento da verdadeira religião. Como nós ouvimos, o fundamento da nossa verdadeira religião é o sacrifício perfeito, pleno e completo de Cristo. Esta é a base fundamental do nosso cristianismo. Não há nenhuma outra base. É só Cristo, somente Cristo e o seu sacrifício. Nós vamos dividir esse trecho de 1 a 18 em 4 partes. Primeira parte, de 1 a 4, são os sacrifícios de animais, nunca aperfeiçoaram ninguém. Vamos falar sobre os sacrifícios dos animais. Diz o autor que eles nunca aperfeiçoaram ninguém. Segunda parte, de 5 a 10. Cristo falou pelos profetas que ele cumpriria a lei. Terceira parte, de 11 a 14, uma comparação entre os sacrifícios do Velho Testamento e o sacrifício de Cristo. Quarta parte, 15 a 18, o testemunho final do Espírito Santo. Vamos lá então, primeira parte, de 1 a 4, vamos ver então os sacrifícios de animais nunca aperfeiçoaram ninguém. Ele diz no versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então o autor mostra aqui que a lei e os seus sacrifícios que a lei exigia já se mostravam claramente imperfeitos, insuficientes para aperfeiçoar alguém. Por que tinha que repetir ano a ano? Por que essa repetição era perpétua, como diz aqui o autor, era para sempre, entre aspas, até que uma outra opção surgisse, melhor e perfeita? Porque esse sacrifício só tinha o objetivo de fazer com que a consciência do povo de Israel, dos eleitos de Deus na época do Velho Testamento, se lembrassem: ainda não temos o Redentor. O Messias, aquele que tira pecado, ainda não chegou. Por quê? Porque todo ano eu me lembro, todo ano eu comemoro o aniversário do meu pecado. Eu estou me relembrando dele todo ano. Diferente da ceia. A ceia te mostra que Cristo já resolveu o teu problema diante de Deus por sua justiça.
Ele já cumpriu, já pagou. Lá não. Os bodes animais eram sacrificados, grandes sacrifícios, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, dia da expiação, para relembrar que aquilo não aperfeiçoava ninguém, não resolveu o problema diante de Deus. Era para lembrar o povo não se atinou. Mas era esse o objetivo. Eram imperfeitos. As suas repetições eram o maior sinal desta insuficiência dos sacrifícios de animais que eram feitos no tabernáculo e depois no templo. Era esse o objetivo. E no versículo 2 ele diz: de outra sorte não teriam cessado. Ele faz uma pergunta retórica, né? Ele faz uma pergunta: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, se os sacrifícios dos bodes, dos animais, purificassem de uma vez por todas, né, não mais teriam consciência de pecados? Quer dizer, resolveu o problema? Para que repetir? Pagou uma conta? Para que pagar de novo? Não havia então essa perfeição, não resolvia o pecado. Se esses sacrifícios exigidos pela lei fossem perfeitos e purificassem a consciência do ofertante, precisariam ser repetidos ano após ano? Qual é a sua resposta? Não precisariam ser oferecidos todo ano. E nos versículos 3 e 4 ele diz assim: entretanto, nesses sacrifícios faz-se, qual é a palavra que vem agora? Recordação de pecados, todos os anos. Todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Os sacrifícios tinham o objetivo de lembrar os israelitas ofertantes que aquele sangue era uma sombra daquilo que viria, de um verdadeiro Cordeiro Santo de Deus que viria tirar o pecado do mundo, que um Messias viria para justificá-los definitivamente. Então era só isso que servia, só para lembrar, ano após ano, toda vez que eles iam lá levar aquele sacrifício anual no tabernáculo, no dia do Yom Kippur, era para lembrar a consciência deles do seu pecado ainda está diante de Deus. Não está resolvido o problema ainda. Ele já apontava para uma justificação. E eles foram justificados, mas não por aquele sangue dos animais. Mas quando Jesus veio e derramou seu sangue, aqueles que creram naquele Messias que viria foram justificados. Porque obedeceram ao que Deus mandou. O Pai mandou, Jeová lá no passado disse que eles tinham que fazer isso para relembrar que um dia o Pai mandaria alguém que resolveria esse problema. Então eles creram no Messias que viria para resolver os seus problemas. Era uma recordação anual que eles tinham que fazer. E outra coisa, ele diz ali que esses sacrifícios serviam apenas para relembrar os ofertantes. E o versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Quem peca? Os animais pecam? Não, quem peca? Os homens pecam. Qual é o sangue que tinha que ser derramado a favor de homens? O sangue de um homem. Lá em Levítico 24, 17 a 22, você vai ler em casa. Ele diz ali que Deus exige vingança, vida por vida, sangue por sangue, animal por animal, homem por homem. Se um cara matar o boi do vizinho, ele dá um outro boi no lugar. Se o cara arrancar o olho do vizinho, é olho por olho. Se ele arrancar o dente, é dente por dente. Se ele matar o vizinho, ele morre. É vida por vida, igual, identificados, mesma substância. Vida por vida. Espécie por espécie, por assim dizer. Então o sangue de animais não purificava.
Essa é a primeira parte, então, não resolveu o problema. Segunda parte, de 5 a 10, Cristo falou pelos profetas que ele cumpriria a lei. Veja bem, versículo 5, por isso, ao entrar no mundo, quem entrou no mundo? Quem está entrando no mundo aqui? Jesus. De que forma? Ele diz aqui no versículo 5, um corpo me formaste. Corpo de quê? De boi? De carneirinho? Corpo humano. Homem. Um corpo humano. Então, por isso ao entrar no mundo diz, quem está dizendo aqui, é lógico que a inspiração é do Espírito Santo, mas as palavras são de Jesus Cristo. É Ele que entra no mundo. É Cristo falando através do salmista. E diz assim, Salmo 40, versículos 6 ao 8. Cristo fala, gente, que coisa maravilhosa, lá no passado Cristo falou. É o Espírito que inspirou o autor, o salmista, para escrever, mas as palavras são de Cristo, por isso são salmos messiânicos, proféticos, sobre o Messias. E aqui Cristo fala, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. A respeito de quem? Dos boizinhos e vaquinhas que foram sacrificados? O que está escrito na Bíblia? A respeito de quem? Do Filho, de Jesus Cristo. A respeito de mim, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual era a vontade de Deus aqui nesse contexto? Que Cristo tivesse um corpo para poder morrer e justificar. A vontade do Pai era que o Cristo justificasse um povo para si, um povo para Deus, que ele resolvesse o problema de um povo que o Pai elegeu, e Cristo iria prepará-lo para estar na presença de Deus, justificado. Essa é a vontade de Deus, né? Versículo 8, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que então estavam sendo oferecidas pela lei. Deus não aceitou, Deus não se agradou disso, isso não justificou o homem, isso não satisfez a justiça de Deus, não cumpriu as exigências para com o pecado, não justificou os animaizinhos sacrificados, todos eles, inúmeros, milhares, não resolveram o problema do crente. Aí então, versículo 9, ele diz, então acrescentou, Jesus falando lá nos Salmos, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que Cristo fez? Ele explica no final do versículo 9. Remove o primeiro. O que é remover? Extinguir. Por fim, tirar da frente. Este sistema de justificação não mais existe. Não mais funciona. Remove o primeiro e para estabelecer o segundo. Qual é o segundo sistema de justificação? Cristo. A vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, a morte de Cristo. Esse é o segundo sistema que cumpre a vontade de Deus, ou seja, satisfaz a justiça de Deus. É Jesus. Vejam que tudo isso ele disse lá nos Salmos. Então, Cristo disse que seu Pai não quis sacrifício de animais como pagamento pelos pecados, versículos 5 e 6, o 6 também fala sobre isso, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Jesus disse que o Pai dele lhe deu um corpo, o Filho, para entrar no mundo através de um corpo humano normal, mortal e perfeito, nascido de mulher, versículo 5b. Depois, Cristo afirma que as Escrituras falaram o suficiente dele mesmo, versículo 7. Cristo veio para fazer a vontade do Pai, que era morrer pelos pecados do seu povo, coisa que a lei não fez. Versículos 8 e agora o versículo 9,
né? Ele diz então que ele removeu um e colocou o outro. E no versículo 10 ele fecha dizendo: nessa vontade, qual é a vontade? A vontade de Deus, a vontade de Deus era que Cristo morresse pelos pecados do seu povo. Nessa vontade de Cristo, que o Pai tinha, que Cristo morresse pelo seu povo, é que temos sido santificados. Substitui aqui por aperfeiçoados. Fomos aperfeiçoados. Temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Vejam, nós somos justificados pelo corpo. O corpo aqui significa que era um corpo mortal, que experimentou a morte, que morreu de fato e de verdade. Ele morreu, e a sua morte resolveu o problema do pecado, nos justificou, através de um corpo que ele recebeu do Pai, que era mortal, era possível morrer, um corpo semelhante aos eleitos, que eram homens. Então não era mais um corpo diferente, como um boi, um carneiro, uma ovelha, não era um corpo diferente, uma pombinha e outros tipos de animais, mas era um corpo humano. Isso sim, Deus aceitou, cumpriu a vontade do Pai. Então, esse sacrifício de Cristo era a vontade do Pai, que satisfez as suas exigências quanto ao pecado e à morte. Esqueçam o primeiro sistema, não funcionou. Só o segundo, que está valendo perpetuamente, né? Esse sim está valendo. É nele que temos sido santificados ou aperfeiçoados. Aperfeiçoados quer dizer limpos e em paz com Deus, para estar com Deus, para viver em relacionamento com Deus. De novo, para termos relacionamento com Deus, paz com Deus, só através de Jesus. Terceira parte, de 11 a 14, agora uma comparação entre os sacrifícios do Velho Testamento e o de Cristo. Vejam só, primeiro ele fala sobre os sacrifícios dos sacerdotes no Velho Testamento. Ora, versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Segundo o movimento de Deus, segundo o sistema de justificação, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Vamos fazer então, ver os pontos aqui, 3 pontos de diferença que mostram a ineficiência, a ineficácia, a insuficiência de um e a total suficiência do outro. No Velho Testamento, versículo 11, quem era o mediador? Era um homem pecador como nós, era o sacerdote. O sacerdote era o mediador, um homem pecador. Ele se apresentava, né, dia após dia no templo, ou no tabernáculo. No Novo Testamento, quem é o nosso mediador? Jesus, o próprio Filho. Em segundo lugar, como eram os sacrifícios? Quantos foram? Diz aqui no Velho Testamento, ao exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes mesmos sacrifícios, muitas vezes, muitos sacrifícios. E no Novo Testamento, Jesus diz que tendo oferecido para sempre um único sacrifício, um único, resolveu o problema, curou a doença, remédio eficaz, que o outro não era, resolveu. Terceira questão, não removiam pecado no Velho Testamento, não removiam pecado porque não foram aceitos por Deus. Ele diz no final do versículo 11 que nunca jamais podem remover pecados, porque Deus não quis. Salmo 40 diz que ele não quis aquelas ofertas, não no sentido de resolver plenamente o pecado, era uma ordem de Deus, mas era mostrando algo maior e melhor que viria. Então não resolvia o pecado. E o de Cristo diz que ele assentou-se à destra de Deus. O que é que significa estar lá na presença de Deus agora para sempre?
que Deus o aceitou, e não só o Filho, aceitou aqueles que estão em Cristo, com Cristo, nas regiões celestiais. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É aquela passagem teológica que a gente sempre, de vez em quando a gente fala, é o já, mas ainda não. Você está sentado aqui nessa cadeira aí agora me ouvindo, mas você também está assentado na glória em Cristo Jesus, aperfeiçoado. E é o que ele vai dizer aqui na sequência, versículos 13 e 14. Ele diz assim: aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E tem mais aqui, irmãos. Tem mais aqui nesse versículo 13. Seu sacrifício eliminou muito mais do que o nosso pecado e resolveu o nosso problema. Aqui, o sacrifício de Jesus também eliminou o acusador dos eleitos, eliminou a morte e a condenação, e eliminou o mundo ímpio e incrédulo e rebelde contra Deus. Ah, mas isso não aconteceu plenamente ainda. Sim, mas já aconteceu. Cristo eliminou, Ele venceu. Nós ainda não vemos isso, mas Ele já é vencedor. E uma hora, todos os seus inimigos, como esses que eu citei aqui, Satanás, os anjos caídos, o mundo ímpio, rebelde contra Deus, a morte, a condenação, serão colocados debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele vai eliminar visivelmente, nós vamos ver tudo isso. Vai acontecer na história este fato monumental, maravilhoso, extremamente assustador e também maravilhoso, glorioso. Vai acontecer. Então ele já eliminou. Agora presta atenção no versículo 14. Ele diz assim, versículo 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Olha, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Falei agora há pouco, quando o Rodrigo estava pregando na IBD, aquilo que John Piper disse: a marca dos perfeitos é a imperfeição. A imperfeição é a marca dos perfeitos. Vamos estudar um pouquinho mais isso aqui, lá quando a gente for fazer as conclusões. Vamos pular para a quarta parte, 15 a 18. Aqui nós vemos o testemunho do Espírito Santo. Bom, se Cristo falou, através do Salmo 40, através do salmista, Salmo 40, de 6 a 8, nós vimos aqui, de 5 a 9, agora quem vai falar é o Espírito Santo. O autor diz claramente que quem dá o testemunho aqui é o Espírito Santo. Através de quem o Espírito Santo está falando agora? Pela boca do profeta Jeremias. Porque esse texto que ele vai mencionar aqui, versículos 16 e 17, é de Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34. Então ele diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. O Filho falou, Cristo falou lá nos Salmos, agora o Espírito Santo falou através de Jeremias, dando testemunho também, porquanto, após ter dito, o que o Espírito Santo disse? Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Quem está falando aqui é Deus. Deus e Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo no Novo Testamento agora? Nós estamos na era do Espírito Santo, não é mesmo? O que ele está fazendo na igreja agora? Que ele não fez isso lá no Velho Testamento, no povo de Israel. Ele está transformando de dentro para fora nossas vidas. Ele está inscrevendo na nossa mente a lei de Deus. Está colocando-a em nossos corações para nós amá-la, para nós amarmos a lei do Senhor. Quem faz isso? Enviado por Deus, o Deus Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que está falando assim: eu vou fazer isso na mente e no coração deles. E mais, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Olha a diferença. No Velho Testamento
Eles matavam todo ano animais para lembrar sempre dos seus pecados, que nunca poderiam ser resolvidos sem que o Messias viesse de fato. Lembrança constante dos pecados. É isso que os sacrifícios eram feitos no passado? Sim. Lembrar constantemente da imperfeição que eles ainda estavam vivendo, para que eles pudessem crer em algo maior que viria. Agora aqui, Deus diz assim: eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais desses pecados. Qual a diferença aqui? Entre o Espírito Santo vir, transformar a mente e o coração das pessoas, e Deus já não se lembrar mais dos pecados dessas pessoas, o Filho veio com um corpo e morreu, e o Pai aceitou o sacrifício, e ele já não deve mais nada para Deus. Entre aquela questão que não estava resolvida, e agora eles serem transformados, no meio tem uma cruz, no meio tem um corpo, de um Deus encarnado, que derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos receber essa bênção do Espírito Santo, que é a transformação, a regeneração, ter a lei do Senhor inscrita dentro de nós. A regeneração é de dentro para fora. Vejam como que o cristianismo verdadeiro é totalmente diferente do religiosismo. A religião quer fazer coisas, sem o poder de fazer essas coisas que vêm do Espírito. A verdadeira religião faz essas coisas porque já foi transformada de dentro para fora. Ela consegue cumprir a lei. Por quê? Porque agora o Espírito está no crente, capacitando-o a cumprir a lei. A grande diferença é essa. Então, o Espírito aqui afirma que fará duas coisas que os eleitos não podem fazer por si mesmos, sozinhos. Primeiro, recordar e cumprir toda a lei, a lei que eles poderiam tentar até decorar a lei do Senhor. Mas cumprir ela plenamente, eles nunca conseguiriam. Sem ser uma obra interior, de dentro para fora, da vontade humana transformada pela presença do Espírito Santo. Não há livre-arbítrio nessa situação, porque o homem preso pelo pecado, ele não consegue fazer o que é bom. Ele não tem forças para fazer o que é bom. Ele pode até conhecer o que é bom. Ele tem conhecimento do bem e do mal, mas ele não consegue praticar o bem diante de Deus. Então, sem essa transformação, a primeira coisa que o Espírito diz que fará é essa recordação, mas não só a recordação, porque vai estar na mente, né? O Espírito diz que imprimiria as leis de Deus na mente. O que é que significa isso? Vai dar lembrança para o crente, para o cristão. Eu vou fazer você lembrar da lei. Mas agora, essa lembrança da lei, eu vou dar mais para você, no teu coração, eu vou te pôr uma paixão em cumpri-la. Eu vou te dar vontade de cumpri-la. Eu vou fazer você se apaixonar pela minha lei, para você querer ser santificado pela lei e cumprir a minha lei. Tudo isso para quê? Para que você seja justificado diante de Deus? Não, o Filho já morreu lá e já justificou. Agora você vai fazer isso de coração e de mente, de dentro para fora, com gratidão, porque você já é justificado. Você já é justo diante de Deus. Não mais para receber favor de Deus, mas para agradar aquele que te salvou. É por isso que o crente se esforça por praticar a lei de Deus. Então essas são as duas coisas. E a segunda é que o crente também não podia fazer sozinho, é fazer com que Deus se esquecesse dos seus pecados, ou seja, através da justificação. Ele não poderia se justificar, ele não poderia resolver seu problema, pagar a sua dívida. Ele não tinha esse cacife para pagar a dívida dele mesmo. Alguém teve que fazer isso. E então o Espírito diz: eu vou fazer você lembrar que alguém fez isso por você. Que alguém fez isso, resolveu o teu problema, pagou a tua dívida. E já está resolvido o teu problema com Deus. Eu vou fazer você se lembrar disso. E o versículo 18, então, na conclusão do autor, ele diz assim: ora,
onde há remissão destes, remissão do quê? Dos pecados, já não há oferta pelo pecado. Irmãos, a conclusão do autor é a seguinte: se Cristo já pagou toda a dívida, ninguém precisa pagar mais nada, não tem mais sacrifício a ser feito, a conta está paga. Deus não é injusto para cobrar novamente o que o seu filho já pagou, porque ele gritou lá na cruz, tetelestai. O que é que significa que nós vimos hoje de manhã? Está consumado. Mais do que isso, está pago. Tetelestai significa está pago, está quitado. Então ele está falando aqui, ora, para que ficar oferecendo de novo? Para que querer ser aceito diante de Deus se o seu problema já está resolvido? Mas ora, se foi pela graça, sim, pela graça, sacrifício completo, eu não devo mais nada para Deus, foi pela graça, agora eu vivo do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu bem entendo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E agora eu vou para as conclusões. Deus não se lembra mais desses pecados que a lei nos faz recordar. Essa lei ainda está no teu coração. Essa lei é útil ainda hoje para o crente, sabia? Porque é através da lei de Deus, dos princípios de Deus, do que você conhece de Deus na Bíblia e das suas exigências para com seus filhos, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, que o Espírito Santo nos lembra quando nós pecamos. Para quê? Para que nós nos arrependamos e abandonemos o pecado. Não vamos conseguir viver ainda plenamente perfeitos. Então é isso que o Espírito Santo nos faz. Inscreveu essa lei no coração e na mente para nós nos lembrarmos dela e identificarmos quando nós pecamos. E mais do que isso, ele nos dá capacidade para nós nos arrependermos e deixarmos o pecado. É isso que o Espírito Santo faz. Como conclusões de tudo isso que a gente fez, duas eu fiz conclusões com as suas aplicações. Primeiro, nossa salvação, nossa fé, nossa segurança eterna não estão nas mãos de homens. Não estão nas mãos de homens. A nossa religião, estou chamando de religião, mas é o cristianismo. O verdadeiro cristianismo, ele se baseia no único e suficiente sacrifício que pôde aplacar a ira de Deus e satisfazer a sua justiça. Qual foi esse sacrifício? O de Jesus Cristo. Só. Eu não dependo mais de homem para ser justificado. Eu não dependo mais da boa aceitação do presbítero, do diácono, do pastor para ser justificado. Eu não dependo mais da aceitação das pessoas para ser justificado. Cristo fez isso por mim. A minha fé, a minha segurança, a minha salvação vem dele. Somente Cristo, somente dele. Então, amado irmão, amada irmã, agradeça a Deus, porque Ele está lhe mostrando tudo isso, irmão. E mais, Ele pôs a lei em seu coração e mostra para você o pecado. E isso é bom. É bom quando você se entristece consigo mesmo e diz assim: que infiel que eu sou. Que miserável homem que eu sou. Que miserável mulher que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Que bom, é o Espírito falando no seu coração e você tem nojo de você mesmo e você quer se lavar, quer se limpar do seu pecado. Exatamente, essa é a vida cristã, é a marca dos perfeitos, é a imperfeição. Mas não uma imperfeição para você sentar em cima e falar assim: eu não tenho mais jeito. Não. Olha, irmãos, quantas pessoas acham que está tudo bem? Quantas pessoas acham que estão levando a vida, empurrando a vida com a barriga? Vai levando, acha que está tudo bem. Que não se preocupam com nada, nada, não se preocupam. Essas pessoas que acreditam na mídia, acreditam no governo, acreditam na ciência, acreditam na justiça dos homens,
e acha que está tudo bem, está tudo certinho, eu estou no mundo, o mundo está uma maravilha. Irmãos, o mundo não está uma maravilha, o mundo caminha para um caos inevitável e breve. Não está uma maravilha. Essas pessoas que olham dessa forma e acham que está tudo bem, é porque Deus lhes cegou os olhos para que eles não vejam, mas você vê, e se você vê, louve a Deus. Se Ele está te incomodando, louve a Deus. Abra comigo Mateus 24, eu quero ler Mateus 24, a partir do 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, o que aconteceu nos dias de Noé? Também será a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Estava tudo bem, irmão, não esquenta a cabeça. Está tudo bem, nós estamos comprando, vendendo, ganhando, jogando, passeando, curtindo, casando, dando-se em casamento. Está tudo bem. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, não estavam atinando, não estavam ligados, não estavam cheios do Espírito Santo, não estavam dando atenção à palavra de Deus, não estavam congregando, não estavam ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ele cuida da casa, ele fecha as portas, ele tem responsabilidade diante de Deus, mais do que pôr comida em casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Primeira conclusão: vigie. O Espírito Santo está falando a você, semana após semana. Não abandone a Cristo. Estude a palavra de Deus. Tenha uma vida de oração, de arrependimento dos seus pecados, de comunhão, porque na comunhão no rebanho eu me sinto seguro no corpo de Cristo, com os meus irmãos. Deixe a vida de pecado, porque você sabe através da lei que está no teu coração e na tua mente o que é pecado. Não empurre para o seu pastor, nem para o seu pai, nem para a sua mãe. Você sabe o que é pecado. Arrependa-se. A palavra é arrependa-se. Segunda conclusão, no versículo 14, agora completando o que a gente falou que ia falar agora, o autor ensina 2 coisas aqui. Primeira coisa, Cristo já aperfeiçoou os que estão sendo santificados, através do seu sacrifício agradável, perfeito, completo, à vontade de Deus. Agradável, aceito por Deus. Então, aqui, primeira coisa, você já é perfeito aos olhos de Deus. Muito mais do que aquela musiquinha
aos olhos do Pai. É muito mais do que isso. Você é aceito por Deus. Cristo te aperfeiçoou, ainda que você não seja uma princesa ou um príncipe. Você é um miserável e uma miserável pecadora, mas você é perfeito diante de Deus, por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Apesar e a despeito das tuas imperfeições, dos seus pecados, você já é perfeito. Já é perfeito. Porém, ele diz a segunda coisa: estão sendo santificados ou aperfeiçoados. Qual é a segunda coisa? Os que não estão satisfeitos com sua situação atual. Tem gente que geme, não geme? Tem irmãos e irmãs, eu sei disso, gemem e diz assim: Senhor, de novo esse miserável pecou diante de Ti. De novo, Senhor, tantas vezes eu tenho pedido: Senhor, me salva de mim mesmo, e eu ainda sofro com esse corpo corruptível que me leva para o erro, para o engano, para o pecado. Senhor, eu não me aguento mais. Senhor, eu sinto o cheiro do pecado em mim, do corpo dessa morte, fedendo, e eu não me suporto, Senhor, salva-me de mim mesmo. Então, os que não estão satisfeitos com a sua situação atual e querem mais santidade para as suas vidas, esses aí, sim, podem ter certeza absoluta que Cristo já os aperfeiçoou diante do Pai Celestial. Irmãos, aquele que vive na igreja, ou até congrega, mas que não tem problema nenhum com o pecado, e continua uma vida sem santificação, sem abandonar o pecado, sem se arrepender dos seus pecados, não é salvo. Ele não está com a lei gravada em seu coração e em sua mente. Ele não se importa com a vida atual dele. Ele não está nem aí para a igreja, para a palavra de Deus. Mas aquele que se incomoda é verdadeiro, porque o Espírito é que incomoda ele. Esse tem o Espírito Santo. Ele se arrepende dos seus pecados, ele tem nojo dos seus pecados, ele não permanece no pecado, e quando ele erra, ele aceita a repreensão dos líderes, ele aceita a repreensão dos irmãos, ele aceita a repreensão dos pais, ele se humilha e fala: você tem razão, eu me arrependo, me abomino no pó e na cinza. Esse é crente, esse tem o Espírito Santo, esse está perfeito já aos olhos do Pai. Esse sim, que está incomodado com a sua atual situação morna, nojenta, diante de Deus. Então, você pode ter certeza de sua posição como pessoa perfeita diante de Deus, porque você continua se movimentando para se tornar cada vez mais santo e agradável ao seu Pai Celestial. Tenha descanso no seu coração. Só o verdadeiro crente se incomoda. Só o verdadeiro crente quer se santificar. Só o verdadeiro crente busca crescer na graça e no conhecimento do seu Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Os outros não querem nem saber. O Espírito não está neles, por isso que eles não se incomodam. Louve a Deus, se você está incomodado com a sua situação diante de Deus. Louve a Deus por isso. Oremos. Senhor, que essa palavra, Senhor, não volte vazia, mas que ela cumpra o teu propósito. Não a palavra de homem, Senhor, mas a tua palavra. Sim, essa é poderosa para gerar frutos, e frutos que permaneçam na tua igreja, para a tua glória. É que nós te pedimos e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.